Você já percebeu como um único ano pode parecer capaz de mudar tudo e, ao mesmo tempo, não mudar absolutamente nada? O calendário avança. Os números se alteram. Um novo ano chega carregado de promessas, metas, resoluções silenciosas e aquela sensação familiar de que dessa vez será diferente. Mas então os meses passam e em algum ponto você percebe algo inquietante. O tempo se moveu, mas você permaneceu exatamente no mesmo lugar interior. Os mesmos pensamentos recorrentes, os mesmos Que não fazem medos, barulho. mas nunca vão embora. Os mesmos hábitos invisíveis operando abaixo da superfície, moldando silenciosamente cada decisão, cada reação, cada resultado da sua vida. Quantas vezes você já disse a si mesmo: ano que vem eu vou mudar, mudar minha vida, mudar minha mentalidade, mudar minha energia, mudar minha direção? E quantas vezes o ano realmente mudou, enquanto o seu mundo interior permaneceu intocado? Carl Jung compreendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber plenamente. Sua vida externa não é moldada pelo tempo, ela é moldada pela consciência. O tempo não transforma ninguém, a consciência transforma. É por isso que 2026 não mudará absolutamente nada para você, a menos que você mude primeiro. A verdadeira pergunta não é: o que 2026 me reserva? A pergunta real e desconfortável é: quem eu serei em 2026? Porque a vida não responde à esperança, ela responde à identidade. Talvez você observe a vida de outras pessoas e sinta algo difícil de nomear. Não é exatamente inveja, é uma sensação silenciosa de reconhecimento, como se uma parte de você soubesse: eu poderia estar ali. Você sabe que tem potencial, inteligência, sensibilidade, mas de alguma forma sua mente continua conduzindo você pelos mesmos caminhos mentais repetitivos, pelos mesmos ciclos emocionais, pelas mesmas decisões automáticas. A verdade é simples e profundamente desconfortável. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Jung sabia, e no fundo você também sabe, nada fora de você muda, até que algo dentro de você mude primeiro. Não suas finanças, não seus relacionamentos, não sua confiança, não seu senso de propósito. E é exatamente por isso que este momento importa. Porque agora, neste instante, algo começa a se mover dentro de você. Neste vídeo, você vai descobrir 7 hábitos mentais e espirituais, inspirados na psicologia junguiana, que têm o poder de transformar 2026 no ano em que você finalmente assume o controle da sua mente e, como consequência, do seu destino. Eles não são hábitos barulhentos, não são rituais dramáticos, não exigem performance, são disciplinas internas silenciosas. E é exatamente por isso que funcionam. Antes de continuarmos, se algo dentro de você reconhece esta mensagem, se você sente essa sensação sutil, quase invisível, de "isso é para mim", faça uma pausa. Inscreva-se, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Essa ação não é apenas apoio ao canal, ela é um ato simbólico. Uma declaração silenciosa para si mesmo e para a vida de que você está pronto para uma transformação interior real. Muito antes do nosso tempo, grandes pensadores já haviam compreendido isso. Jung observou isso na psique humana. Outros enxergaram isso no sucesso, na liderança e no comportamento humano. Aqueles que realmente mudaram o mundo não começaram tentando mudar o mundo. Eles começaram mudando quem estavam sendo. As grandes transformações humanas quase nunca começam do lado de fora. Elas sempre começam do mesmo lugar, mudando a forma como uma pessoa se relaciona com a própria mente. Não pela força, não pela repressão, mas pela consciência. Agora, faça uma pausa por um instante, respire fundo e imagine isso comigo.
2026 está diante de você como um espelho silencioso. De um lado está quem você é hoje, a soma dos seus pensamentos habituais, das reações automáticas, das emoções que surgem antes mesmo de você perceber. Do outro lado do espelho existe outra versão sua, não uma fantasia, uma possibilidade real. A versão que você poderia se tornar se decidisse treinar sua mente com intenção, disciplina e direção consciente. Se decidisse parar de viver no modo reativo e começasse a viver no modo observador. Entre essas duas versões de você, existe apenas uma diferença real. Não é sorte, não é talento, não é tempo. São hábitos de consciência. E o primeiro hábito, aquele que abre a porta para absolutamente tudo o que vem, depois é algo que a maioria das pessoas entende completamente errado. Chama-se silêncio mental estratégico. Não o silêncio da fuga, não o silêncio da repressão emocional, mas o silêncio da maestria interior. É o ponto exato onde seus pensamentos deixam de te controlar e começam a obedecer à sua consciência. Respire fundo novamente, porque a verdadeira transformação não começa na ação. Ela começa na quietude. O primeiro hábito capaz de redefinir completamente a sua vida em 2026 é a prática do estratégico. E não, isso não significa desligar a mente, nem escapar da realidade, nem pensar positivo. Significa recuperar o controle sobre o seu território interior, o espaço mais sagrado que você possui. Carl Jung compreendia algo fundamental. O pensamento é uma das formas mais poderosas de energia disponíveis para a psique humana. Mas poder sem direção se transforma em caos. E é exatamente assim que a maioria das pessoas vive hoje. Mentalmente sobrecarregadas, emocionalmente reativas, internamente fragmentadas. Vivemos em um mundo viciado em ruído. Todos reagem, todos comentam, todos defendem. Todos se sentem obrigados a responder, opinar, justificar, provar algo. As pessoas vivem sendo puxadas para fora o tempo todo. Pouquíssimas param, pouquíssimas observam e quase ninguém realmente escuta a própria mente. Quando seus pensamentos correm sem controle, eles não trabalham para você. Eles te dominam. Eles revivem medos antigos, ressuscitam mal resolvidas, antecipam desastres que nunca acontecem e te mantêm preso em ciclos mentais familiares que não levam a lugar algum. O silêncio estratégico é o momento em que você interrompe esse ciclo. É o ato deliberado de se afastar dos próprios pensamentos, em vez de ser arrastado por eles. Jung ensinava que, quando uma pessoa não governa seus pensamentos, ela é governada pelo inconsciente. E o inconsciente não age pensando no seu melhor interesse. Ele age a partir de feridas antigas, conflitos não resolvidos, padrões herdados, sombras não integradas. O silêncio estratégico é como você começa a trazer o inconsciente para a luz da consciência. Ele é o espaço entre o estímulo e a reação, a pausa entre o pensamento e a crença, a lacuna onde a escolha se torna possível. Esse silêncio não é passivo, ele é intensamente ativo. Ele exige presença. Quando você começa a praticá-lo, algo muda profundamente. Você deixa de reagir imediatamente a cada impulso interno. Você percebe o pensamento, sem obedecê-lo. Você sente a emoção, sem se tornar ela. Você observa o medo, sem permitir que ele decida por você. Nesse ponto, algo sutil acontece. A identidade antiga começa a perder força. E sem perceber, você deixa de viver como prisioneiro da mente. E começa a viver como observador consciente do próprio campo interior. E este é apenas o começo. Porque quando a mente silencia, a consciência assume. E quando a consciência assume, a realidade começa a responder. Você acredita que quem controla a sua mente,
Mas se observar com honestidade, perceberá algo inquietante. Na maior parte do tempo, ela controla você. Ela decide como você acorda, define seu humor antes mesmo do café. Escolhe quais memórias serão revividas, quais medos ganharão palco, quais cenários imaginários parecerão reais. E você chama isso de pensar. Mas isso não é pensamento consciente. Isso é ruído automático. É por isso que a maioria das pessoas passa a vida inteira cansada, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo. O desgaste não vem do corpo, vem da mente em guerra consigo mesma. Quando você começa a praticar o silêncio mental estratégico, a primeira coisa que cai por terra é uma ilusão perigosa. A ideia de que o silêncio é vazio. Ele não é. O silêncio é território. E território abandonado sempre é ocupado por medos antigos, narrativas herdadas, expectativas alheias e impulsos inconscientes. No início, quando você tenta silenciar, algo estranho acontece. A mente entra em pânico, pensamentos aceleram, imagens surgem sem convite, urgências aparecem do nada. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que você tocou no centro de comando. A mente percebe que não está mais no trono, e quando isso acontece, ela tenta negociar. Depois, ameaça. Por fim, grita. Se você sustentar a presença, sem reagir, sem se distrair, sem fugir, algo raro acontece. O ruído colapsa. E por trás dele surge algo que poucas pessoas experimentam conscientemente. Espaço interior. Nesse espaço, você percebe uma verdade desconcertante. Quase tudo que te afeta não é fato, é interpretação. E interpretação não é realidade, é construção. É aqui que Carl Jung entra com uma das percepções mais subversivas da psicologia profunda. O pensamento é energia psíquica em movimento, mas energia sem direção vira destruição interna. É exatamente assim que vive a maioria das pessoas. Uma tempestade emocional permanente, disfarçada de personalidade. O silêncio estratégico não é passividade, é engenharia interna. Ele cria uma separação radical entre você e seus impulsos, entre você e suas emoções, entre você e suas histórias mentais repetidas. E essa separação muda tudo, porque emoções não são comandos, são sinais. A raiva não exige ação, ela pede leitura. O medo não pede fuga, ele pede consciência. A ansiedade não pede pressa, ela pede desaceleração. A pessoa inconsciente age dentro da emoção. A pessoa consciente age a partir da observação dela. Essa diferença parece pequena, mas é nela que separam-se vidas caóticas de vidas dirigidas. Pense na maioria das pessoas que você conhece. Elas vivem reagindo, reagem a mensagens, reagem a atrasos, reagem a opiniões, reagem ao clima, ao dinheiro, ao humor alheio. Isso não é sensibilidade, é ausência de soberania. Quem não governa o próprio mundo interior vive como um reflexo ambulante do ambiente. Jung foi direto. Quando o inconsciente governa, ele não pergunta se você está pronto. Ele apenas repete padrões. O silêncio estratégico interrompe essa repetição. Ele cria um intervalo invisível entre sentir e agir, entre pensar e acreditar, entre impulso e decisão. E nesse intervalo nasce algo que muda o destino de uma pessoa. Escolha consciente. A maioria nunca entra nesse espaço. Fala rápido demais. Decide cedo demais, reage alto demais, depois chama o resultado de azar, destino ou vida difícil. Mas quando você aprende a pausar, algo poderoso acontece. A emoção continua existindo, mas ela perde o volante. Você sente intensamente, sem se perder. Você vive profundamente, sem ser arrastado. Você começa a habitar sua mente como um soberano, não como um refém. E sem soberania interior, nenhuma mudança externa se sustenta. Esse é o verdadeiro primeiro passo. Todo o resto, identidade, realidade, destino,
nasce daqui. Isso não é repressão. E é vital que você entenda essa diferença. A repressão empurra a emoção para baixo, para o escuro, para o subterrâneo da psique, onde ela não desaparece. Apenas aquilo que é reprimido nunca morre. Ele retorna mais tarde, distorcido. Carl Jung observou isso com precisão cirúrgica. Emoções que não são integradas conscientemente passam a governar o comportamento a partir das sombras. A raiva não reconhecida não some. Ela se transforma em agressividade passiva, em ironia, em sabotagem silenciosa. O medo ignorado não desaparece. Ele se transforma em evitação, procrastinação, autossabotagem travestida de prudência. O desejo reprimido não se dissolve. Ele se converte em compulsão, em vício, em busca incessante por algo que nunca satisfaz. A insegurança não acolhida vira comparação constante, medição obsessiva, sensação permanente de insuficiência. Esse é o caos emocional. Mas existe outro caminho. Quando uma emoção é observada em vez de obedecida, ela se transforma. A raiva, quando atravessada pela consciência, se torna clareza. O medo se torna presença. A ansiedade se torna informação. O desejo se torna direção consciente. Essa é a diferença entre viver dominado por estados internos e viver em domínio emocional. A mente humana nunca foi feita para eliminar emoções. Ela foi feita para liderá-las. Agora, pense com honestidade. Quantas decisões ruins você tomou no meio de tempestades emocionais? Quantas palavras foram ditas no calor do momento e jamais puderam ser retiradas? Quantos relacionamentos foram danificados? Não por falta de amor, mas por falta de pausa. Quantas oportunidades foram perdidas? Não por incapacidade, mas reagiu quando deveria ter observado. Domínio emocional não é frieza, não é endurecimento, não é indiferença, é centramento. Uma pessoa centrada não nega o que sente. Ela apenas se recusa a permitir que a emoção decida seu futuro. É por isso que o silêncio mental estratégico é tão fundamental. Ele não é um luxo, ele é uma infraestrutura invisível. O silêncio cria espaço, o espaço cria escolha. A escolha gera poder. Cada vez que você pausa em vez de reagir, algo profundo acontece internamente. Você envia uma mensagem clara ao seu subconsciente. Eu estou no comando. E o subconsciente responde imediatamente. Os pensamentos desaceleram. Os padrões antigos perdem rigidez. O comportamento deixa de ser automático e se torna intencional. Seu mundo interior começa a se reorganizar. Não em torno do medo, não em torno da urgência, mas em torno da liderança consciente. Isso não é misticismo, é psicológico, é neurológico. A mente humana simplesmente não opera em alta performance, sob tensão emocional constante. Ela precisa de pausas para recalibrar, de momentos de quietude para reorganizar prioridades, de silêncio para integrar informação. É por isso que as ideias mais importantes da sua vida nunca surgem quando você está frenético, nem com pressa, nem emocionalmente inundado. Elas surgem quando você desacelera. É por isso que as pessoas mais fortes da história raramente foram as mais barulhentas, nem as mais reativas. Foram as mais introspectivas, as mais disciplinadas, interiormente. As que sabiam esperar antes de agir. Então faça um pacto consigo mesmo, agora. Não algo grandioso, não algo complicado. Crie uma rotina emocional diária. 5 minutos são suficientes. Pela manhã, à noite, ou no meio do dia. Especialmente quando você sentir que está sendo puxado para fora de si. Feche os olhos, respire profundamente e faça uma única pergunta. O que realmente importa agora? Depois, não force uma resposta. Espere. A clareza nunca chega gritando. Ela sempre chega em silêncio. Antes de avançarmos para o próximo hábito, marque este momento. Os símbolos são importantes para o inconsciente.
Escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio para guiar minhas emoções. Isso não é para o algoritmo, é um compromisso com você mesmo, porque o próximo hábito decidirá se 2026 será apenas mais um número no calendário ou o início real de uma vida dirigida por consciência, identidade e escolha. E a partir daqui, não há retorno ao automático. E é exatamente aí que o passado começa a perder poder sobre você, porque nesse ponto algo essencial muda. Você deixa de ser governado pelo que sente e passa a ser guiado pela consciência. E quando as emoções deixam de dirigir suas ações, algo extraordinário começa a acontecer, silenciosamente. Sua confiança deixa de oscilar. Suas reações ficam mais lentas. Sua presença se aprofunda. Você fala menos, mas quando fala, pesa mais. E o mais curioso é que as pessoas percebem isso mesmo quando você não diz absolutamente nada. Existe algo em você que se estabiliza, algo que não pede aprovação, algo que não reage automaticamente. O domínio pessoal não é construído ao longo de anos, como a maioria imagina. Ele é construído em segundos, naquele curto intervalo invisível entre a emoção e a ação. É ali que o poder nasce, ou se perde. Carl Jung usava uma imagem poderosa para explicar isso. Ele comparava a mente emocional a um cavalo selvagem, forte, veloz, cheio de energia vital. Mas um cavaleiro não avança em direção alguma. Ele corre em círculos, destrói o que encontra e mais cedo ou mais tarde cai de exaustão. A emoção é o cavalo, a consciência é o cavaleiro. A maioria das pessoas não perde oportunidades por falta de talento, nem por falta de inteligência, nem por falta de potencial. Elas perdem porque perdem o controle do próprio estado interno. Quantas vezes você já falou algo tomado pela raiva e se arrependeu minutos depois? Quantas portas se fecharam não por quem você é, mas por como você reagiu? Quantas decisões tomadas em um único dia ruim custaram semanas, meses ou até anos da sua vida? Domínio emocional não é frieza, é sabedoria aplicada. É a capacidade de permanecer lúcido enquanto outros se afogam na tempestade. É enxergar com clareza quando o ambiente inteiro está tomado por impulsos. Em 2026, sua força não virá de evitar emoções. Ela virá de decidir o que fazer com elas. A raiva pode te destruir ou pode te orientar com precisão. O medo pode te preparar. A tristeza pode te afundar ou pode te amadurecer. A emoção em si nunca é o problema. A diferença está em quem está no comando quando ela surge. E aqui está uma verdade profunda que Jung compreendeu como poucos. Quando a emoção domina, o subconsciente gera caos. Quando a consciência domina, o subconsciente cria ordem. O subconsciente é solo fértil. Ele sempre produz algo. Se você planta impulsos, colhe arrependimento. Se planta reatividade, colhe instabilidade. Mas se planta consciência, colhe direção, clareza e resultados. Por isso, estabeleça uma regra sagrada para 2026. Nenhuma emoção intensa decide por você. Se estiver com raiva, espere. Se estiver eufórico, espere. Se estiver magoado, espere. O tempo é um filtro natural. Ele devolve a clareza que a emoção tenta roubar. E quando a clareza retorna, você age. Não como refém do estado interno, mas como autor da própria direção. E é exatamente aqui que entramos no próximo nível. O hábito que separa os que apenas sonham dos que constroem. O terceiro hábito que definirá quem você se tornará em 2026 é este: disciplina acima da motivação. Jung foi brutalmente honesto sobre isso. A motivação é temporária, a disciplina é transformadora. A maioria das pessoas vive esperando sentir-se pronta. Quando eu estiver inspirado, eu começo. Quando eu me sentir melhor, eu ajo. Quando o ano mudar, tudo muda.
Mas o universo não responde à motivação. Ele responde à consistência. Motivação, disciplina é estrutural. Motivação sobe e desce como uma onda. Disciplina constrói como uma fundação. Jung compreendeu que a psique humana não é moldada por picos ocasionais de intensidade, mas por repetição consciente. Você não é o que pretende ser. Você não é o que promete. Você não é o que planeja. Você é o que repete todos os dias, especialmente quando não sente vontade. Uma pessoa disciplinada não pergunta: como estou me sentindo hoje? Ela pergunta: quem eu escolhi ser? E então age de acordo com essa identidade. É assim que o destino começa a se curvar. Não a emoção, não a esperança, mas a estrutura interna que você constrói em silêncio. E a partir daqui, o jogo muda completamente. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que ela percebe algo desconfortável. Não é a falta de capacidade que a impede de avançar. É a ausência de uma força interna estável. Nesse ponto você entende que emoção não pode mais ser o motor, que vontade não é confiável, que inspiração é volátil demais para sustentar um destino. Quando esse entendimento amadurece, apenas uma coisa resta para assumir o comando: disciplina. Não como rigidez, não como castigo, mas como estrutura. Pessoas verdadeiramente disciplinadas não vivem perguntando ao próprio estado emocional se podem agir. Elas não aguardam alinhamento perfeito entre humor, energia e circunstâncias. Não negociam com a resistência interna. Não precisam sentir vontade. Elas aparecem, mesmo quando estão cansadas, mesmo quando estão inseguras, mesmo quando ninguém está observando. Elas aparecem porque decidiram quem são. Disciplina é aquilo que sustenta você quando o entusiasmo já foi embora, quando não há validação, quando não existe certeza de resultado, quando tudo o que resta é a escolha de continuar. A motivação é um evento químico. Ela surge, excita, empolga e desaparece. A disciplina é outra coisa. Ela é um fogo interno contínuo. Não chama a atenção, não explode, mas nunca se apaga. É ela que ilumina quando não há clareza emocional alguma. Em 2026, você não pode construir o seu futuro sobre sentimentos. Sentimentos oscilam, estados mudam, humores traem, resultados não. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha sem perceber. Elas constroem a própria identidade em cima do que sentem no dia. Se acordam confiantes, agem. Se acordam cansadas, recuam. Se sentem medo, param. Se sentem empolgação, prometem demais. O resultado disso é uma identidade fragmentada. E uma vida que avança, um movimento instável que nunca ganha profundidade. Uma pessoa disciplinada opera de outra forma. Ela não pergunta: como estou me sentindo hoje? Ela pergunta: quem eu decidi ser? E então age a partir disso. Ela constrói primeiro a identidade e o comportamento se ajusta. Não diz: vou agir quando me sentir melhor. Diz: eu sou alguém que aparece. Eu sou alguém que conclui. Eu sou alguém que honra os compromissos que faz consigo mesmo. Essa identidade não depende de emoção. Por isso, ela permanece. Disciplina não é punição. Disciplina é autorrespeito em movimento. Cada pequena ação cumprida envia um sinal silencioso ao subconsciente. Eu sou confiável. E quando o subconsciente passa a confiar em você, algo começa a se reorganizar por dentro. A resistência perde força, a procrastinação enfraquece, a autossabotagem deixa de encontrar espaço. Você não precisa mais se empurrar, você não precisa se forçar. O movimento passa a fluir. A maioria acredita que disciplina torna a vida mais dura, mas a verdade é o oposto. O que torna a vida pesada é a ausência dela. Sem disciplina, você vive cercado de promessas quebradas, planos abandonados, culpa silenciosa, sensação constante de estar devendo algo a si mesmo. Com disciplina,
a vida se simplifica. Não porque tudo fica fácil, mas porque o conflito interno diminui, menos autoengano, menos negociações internas, menos desgaste mental. E aqui está algo crucial. Disciplina não exige extremismo. Você não precisa de rotinas militares, não precisa de perfeição, não precisa de mudanças radicais. Você precisa de consistência não negociável. Uma única ação pequena, repetida diariamente, é suficiente para reconfigurar toda a psique. Carl Jung compreendia isso profundamente. Para ele, o inconsciente não aprende com intenção, ele aprende com repetição. O inconsciente é treinado como um músculo, não pelo desejo de ser forte, mas pelo uso contínuo. Por isso, a pergunta real não é: quais 10 hábitos eu deveria mudar? A pergunta que realmente transforma é esta: qual é o único comportamento que, se repetido todos os dias, mudaria completamente minha vida em 2026? Não são 10. Não é uma reinvenção completa. É um compromisso simples e inegociável. Porque a pessoa que você se tornará em 2026 não surgirá por sorte, nem por motivação passageira, nem por um insight emocional. Ela será o resultado de disciplina silenciosa, repetitiva, às vezes entediante, mas profundamente transformadora. E quando a disciplina deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é, algo extraordinário acontece. Você deixa de depender da força de vontade. Para de travar batalhas internas diárias. O avanço ganha inércia e o ímpeto altera destinos. Agora, existe um nível ainda mais profundo. Se a disciplina constrói a identidade, existe um espaço onde essa identidade começa a enxergar. Um espaço que a maioria evita, que não faz barulho, que não oferece validação externa. A solidão produtiva. O quarto hábito que pode transformar completamente sua vida em 2026 não tem relação com velocidade, exposição ou reconhecimento. Ele começa novamente no silêncio, mas em um nível mais profundo. É ali que a identidade deixa de apenas agir e começa a ver. Existe uma fase da transformação que não acontece em movimento. Ela acontece quando o movimento cessa. Não porque você desistiu, mas porque você decidiu escutar antes de avançar. Depois da disciplina, surge um paradoxo. Agir o tempo todo começa a tornar improdutivo. Fazer mais não traz mais clareza. Exposição demais começa a diluir identidade. É nesse ponto que muitas pessoas se perdem. Elas confundem presença com ruído, conexão com dispersão, atividade com progresso. Mas há um nível em que o crescimento exige o oposto. Recuo. Não um afastamento emocional, não um isolamento defensivo, mas uma retirada estratégica da interferência externa. A solidão produtiva não é a ausência de pessoas, é a ausência de influência. Carl Jung observou algo decisivo ao estudar indivíduos que realmente mudaram o próprio destino. As decisões mais importantes da vida nunca são tomadas sob pressão coletiva. Elas nascem quando o ruído externo perde autoridade. A mente humana não foi feita para pensar com clareza, cercada de estímulos constantes. Ela foi feita para sintetizar. E síntese exige silêncio. A vida moderna funciona como um ataque contínuo à percepção. Notificações fragmentam a atenção. Opiniões alheias ocupam o espaço da reflexão. Comparações distorcem a autoimagem. Urgências fabricadas sequestram o foco. Nesse ambiente, a intuição enfraquece. A direção interna se embaralha. E, sem perceber, as pessoas começam a viver vidas reagidas, não escolhidas. A solidão produtiva é o espaço onde isso se interrompe. É o momento em que você deixa de responder ao mundo e começa a reorganizar o próprio eixo. Não é descanso, é recalibração. Quando você se afasta temporariamente da interferência externa, algo estranho acontece no início. O desconforto aparece, a inquietação surge, a mente procura estímulo.
Isso acontece porque, pela primeira vez, não há distração suficiente para evitar perguntas reais. Na solidão produtiva, você para de atuar, para de se justificar, para de se ajustar para caber em expectativas invisíveis. Sem plateia, a performance cai, e no lugar dela surge algo raro: honestidade interna. É nesse estado que perguntas começam a emergir, não como ansiedade, mas como clareza. O que exatamente estou construindo com meus dias? Que tipo de pessoa meus hábitos estão moldando? Quais decisões me fortalecem silenciosamente? Quais me enfraquecem aos poucos? Se nada mudar, onde esse caminho me leva? Essas perguntas não pedem resposta rápida, elas pedem presença. Por isso, não podem ser respondidas em meio ao barulho. A solidão produtiva funciona como um laboratório mental. É onde pensamentos dispersos se organizam, onde resíduos emocionais se assentam, onde a intuição, sufocada pela urgência, recupera volume. É também por isso que tantas pessoas temem ficar sozinhas. No silêncio, não há onde se esconder. Não há distração suficiente para fugir da verdade. Não há validação externa para amortecer a realidade. Mas essa verdade não é um inimigo. Ela é uma bússola. Os grandes pensadores, líderes e criadores nunca usaram a solidão para desaparecer do mundo. Eles a usaram para retornar com visão. Eles não se retiravam por fraqueza, mas por estratégia. Não para fugir da vida, mas para compreendê-la antes de agir. A solidão produtiva não exige isolamento extremo, não pede horas em uma montanha distante. Ela exige intenção consciente, 10 minutos sem telefone, um espaço sem estímulo. Um momento em que você não consome nada, apenas observa. Nesse espaço, algo muda profundamente. Você deixa de ser empurrado e começa a ver. E ver precede toda criação verdadeira. Se a disciplina constrói a identidade, a solidão produtiva constrói a visão. É aqui que o futuro começa a se tornar visível, não como em fantasia, mas como direção concreta. E sem visão, disciplina vira repetição vazia. Com visão, cada ação passa a ter sentido. É por isso que este hábito não vem antes, ele vem depois. Depois que o ruído emocional caiu, depois que a disciplina estabilizou o movimento, depois que você já não depende mais de impulso, agora você está pronto para enxergar. Existe um tipo de clareza que não surge quando você está ocupado. Ela não aparece enquanto você consome informação. Não nasce no excesso de conversa, nem no ruído constante do mundo. Ela emerge quando você desacelera o suficiente para não fugir de si mesmo. Caminhar sem música, escrever sem interrupções, sentar em silêncio sem tentar resolver nada. Esses momentos parecem simples, quase inúteis para uma mente treinada para produzir. Mas é exatamente neles que algo profundo acontece. Quando você não força pensamentos, eles começam a se organizar sozinhos. Quando não julga o que surge, o conteúdo oculto da mente encontra espaço para emergir. É assim que o subconsciente se manifesta, não como uma voz mística, mas como padrões, ideias que se repetem, medos que surgem sempre que o silêncio se prolonga, desejos que você empurrou para longe por não parecerem práticos, ambições que ficaram soterradas sob expectativas externas. Enquanto você está distraído, tudo isso opera no fundo, influenciando decisões sem que você perceba. Na solidão produtiva, essas forças deixam de agir nas sombras. Elas vêm à superfície. Carl Jung compreendia isso profundamente. Para ele, uma pessoa não consegue se encontrar enquanto está constantemente sendo moldada por vozes externas. A identidade não nasce da aprovação, ela nasce do confronto silencioso consigo mesmo. Sem esse confronto, você vive por imitação, repete opiniões, adota desejos que não são seus, constrói metas que nunca foram verdadeiramente escolhidas.
Na solidão produtiva, algo muda. Você deixa de reagir ao que o mundo espera e começa a agir a partir do que faz sentido, internamente. Aqui é importante fazer uma distinção essencial. Solidão não é solidão produtiva. Solidão comum é carência. É a ausência de conexão. Ela drena energia, gera ansiedade e enfraquece a identidade. Solidão produtiva é o oposto. Ela é conexão consigo mesmo. A solidão comum fragmenta. A solidão produtiva integra. A solidão comum confunde. A solidão produtiva esclarece. Quando esse hábito é praticado com consistência, algo poderoso começa a acontecer no nível mais profundo. Você deixa de precisar de estímulo constante para se sentir vivo. Seu sistema nervoso desacelera. O pensamento se torna mais espaçado, mais profundo, menos reativo. As decisões passam a carregar peso, não porque você pensa mais, mas porque você pensa melhor. E talvez a mudança mais importante de todas, você se torna menos influenciável. As opiniões alheias perdem carga emocional. Tendências deixam de ditar direção. Pressão externa perde autoridade. Você começa a se mover a partir de um centro interno. Em 2026, esse hábito será o divisor silencioso entre dois tipos de pessoas: as que vagam e as que planejam, as que reagem e as que escolhem, as que permanecem fragmentadas e as que se tornam inteiras. A solidão produtiva não precisa acontecer todos os dias. Nem sempre será confortável, nem sempre trará respostas claras. Mas, com o tempo, algo irreversível acontece. Você começa a confiar na própria percepção, e quando essa confiança se estabelece, você deixa de buscar permissão externa para viver. Você age sem precisar explicar. Escolhe sem precisar justificar, porque a vida que realmente vale a pena construir não exige aplausos, ela exige alinhamento. E alinhamento não nasce no barulho, ele nasce no silêncio. Quando você começa a viver dessa forma, algo sutil se rearranja. Sua mente desacelera, suas emoções se estabilizam, suas intenções ficam mais nítidas. A direção surge, não como pressão, não como urgência, mas como uma certeza tranquila. A verdade é simples e desconfortável. A maioria das pessoas nunca para o suficiente para viver assim. Elas se movem, reagem, repetem, pouquíssimas fazem pausa, menos ainda refletem. Quase ninguém olha para dentro com honestidade. E é exatamente por isso que aqueles que fazem acabam indo mais longe. Não mais rápido, mas mais inteiros. Quando a solidão produtiva é praticada com maturidade, algo se estabiliza dentro de você. Sua mente deixa de correr, seu foco se aprofunda, sua energia para de se dispersar. Você se torna diferente, mais calmo, mais lúcido, mais estratégico. Mas há um limite para o que a quietude sozinha pode fazer. A solidão prepara a mente. É a aprendizagem contínua que a expande. E é aqui que entramos no quinto hábito, aquele que definirá se 2026 será um verdadeiro ponto de virada ou apenas mais um ano reciclado com novas expectativas e os mesmos padrões. A maioria das pessoas acredita que pode parar onde está e ainda assim manter clareza. Mas isso não acontece. Carl Jung foi absolutamente claro sobre uma mente que não se expande não permanece neutra, ela se contrai. Não existe estagnação estável. Ou você está crescendo conscientemente, ou está repetindo o passado sem perceber. Quem interrompe o aprendizado entra em modo automático. As crenças endurecem, as respostas se tornam previsíveis, a identidade se cristaliza, e rigidez é o oposto de evolução. A história confirma isso repetidas vezes. Todo indivíduo que transcendeu limitações profundas compartilhou uma mesma postura interna, a de eterno aprendiz. Não um acumulador de informações, mas alguém comprometido com o entendimento. Eles não perguntavam, o que eu já sei? Perguntavam, o que ainda não consigo enxergar?
Aprendizagem contínua não é consumir mais conteúdo, é expandir a consciência aplicada à própria vida. É olhar para as próprias experiências, inclusive as desconfortáveis, e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A mente comum vê fracasso. A mente treinada vê instrução. A mente comum vê atraso. A mente treinada vê preparação. A mente comum vê obstáculos. A mente treinada vê correções de rota. Carl Jung observou algo semelhante ao afirmar que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente não germina em qualquer solo. Ela só cresce em uma mente disposta a aprender. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma dificuldade e sair em direções opostas. Uma se torna amarga, a outra se torna mais consciente. A diferença não está no evento. Na postura interna. Em 2026, sua vida precisa se transformar em uma escola permanente. Não uma escola pesada, nem exaustiva, mas uma escola de observação, de reflexão, de refinamento interno. Você não precisa ler compulsivamente, precisa digerir intencionalmente. Um único parágrafo que altera sua forma de perceber o mundo vale mais do que 100 páginas esquecidas. Uma ideia aplicada transforma mais do que 10 teorias admiradas à distância. E aprender não acontece apenas nos livros. Você aprende observando seus padrões emocionais. Aprende questionando reações automáticas. Aprende percebendo o que te drena e o que te fortalece. Você aprende com pessoas, especialmente observando onde elas falharam. Nem todo aprendizado vem do sucesso. Muitos vêm do que deve ser evitado. Você aprende no silêncio, porque o silêncio revela o que a distração esconde. Você aprende na dor, porque a dor expõe o que o conforto mascara. O verdadeiro aprendiz não desperdiça experiência. Ele extrai significado. E significado transforma a vivência em sabedoria. É aqui que a maioria erra. As pessoas esperam que a vida as quebre para refletir. O aprendiz consciente reflete antes de ser quebrado. Ele pergunta: por que reagi dessa forma? Que crença estava ativa nesse momento? O que essa decisão revela sobre mim? O que precisa ser ajustado agora e não depois? Essa postura muda tudo. Porque quando você aprende continuamente, sua identidade permanece flexível, adaptável, viva. Identidade viva não entra em colapso quando o mundo muda. Ela se ajusta, ela cresce, ela evolui. É assim que 2026 deixa de ser apenas mais um ano no calendário e se torna um ano de expansão real de consciência. No próximo hábito, entraremos no ponto mais delicado, onde aprendizado deixa de ser apenas observação e se transforma em integração profunda. É ali que muitos param, e é exatamente por isso que poucos atravessam. Quando você começa a aprender de forma consciente, algo curioso acontece. As perguntas certas passam a surgir sozinhas. Não perguntas superficiais, mas perguntas que desestabilizam padrões. O que está por trás desse medo recorrente? Que crença invisível sustenta essa reação? O que precisaria mudar em mim para que os resultados fossem diferentes? Essas perguntas não são apenas reflexões intelectuais. Elas atuam em um nível mais profundo, porque o subconsciente não funciona por lógica. Ele funciona por hábito. E cada vez que você questiona um padrão, em vez de repeti-lo, você enfraquece sua autoridade. Cada vez que observa uma reação em vez de justificá-la, você amplia a consciência. E quanto mais consciente você se torna, menos automática sua vida fica. Esse é o verdadeiro processo de transformação interna. Não é força, é alquimia mental. A aprendizagem contínua não muda apenas o que você sabe, ela altera quem você é. Quando você se compromete com o crescimento diário, mesmo mínimo, a mente começa a se reorganizar. Ela deixa de operar em modo defensivo e passa a operar em modo expansivo.
Você se torna menos ameaçado por ideias novas, menos resistente à mudança, menos apegado a versões antigas de si mesmo. Você se torna adaptável, e adaptabilidade é poder real. Em 2026, o aprendizado precisa se tornar um ritmo inegociável, não como obrigação pesada, mas como prática viva. 5 minutos de leitura consciente, uma reflexão escrita, um padrão emocional observado, uma pergunta honesta feita a si mesmo. Isso basta. O crescimento verdadeiro não acontece explosões. Ele é cumulativo. E com o tempo, algo irreversível acontece. Seu pensamento ganha altitude. Sua inteligência emocional se aprofunda. Suas decisões se tornam mais precisas. Você começa a enxergar a realidade sem o filtro constante do medo, não por ilusão positiva, mas por compreensão. E quando a compreensão substitui a confusão, a vida deixa de se repetir. Porque uma mente que aprende continuamente não fica presa ao mesmo lugar. Mas existe um ponto onde muitas pessoas travam. Elas aprendem, refletem, planejam, compreendem, e param aí. É aqui que entramos no 6º hábito, talvez o mais incompreendido de todos, a ação prática. Carl Jung foi direto sobre isso. Percepção sem ação se transforma em uma forma sofisticada de autoengano. Você pode estudar indefinidamente, pode analisar seus padrões com precisão, pode entender sua história emocional em profundidade, mas se o comportamento não muda, nada muda. A ação é a linguagem real do inconsciente. É por meio dela aprende o que é sério e o que é apenas discurso. Carl Jung expressou isso de forma brutalmente honesta. A ação é a verdadeira medida da inteligência aplicada à vida. Não importa o quanto você sabe, nem o quão bem você explica, nem o quão bonito você fala. O que importa é o que você faz repetidamente. O universo não responde à intenção, não responde a planos, não responde ao desejo, ele responde ao movimento. Vivemos em uma era de excesso de palavras e escassez de ação. As pessoas anunciam metas, declaram transformações, compartilham visões, mas seus comportamentos diários permanecem intactos. A pessoa comum fala, o pensador reflete, mas aquele que transforma, age. Os que constroem resultados reais compartilham um hábito silencioso. Eles param de transmitir quem pretendem ser e começam a viver como quem já decidiu. Palavras criam expectativa. Ação cria realidade. E aqui está uma verdade libertadora. Quanto mais você age, menos preso você fica. Quanto mais você fala sobre o que fará, energia se dissipa. A ação concentra, a ação organiza, a ação transforma a consciência em destino. E é a partir desse ponto que o caminho deixa de ser teórico e começa a se tornar irreversível. Existe um erro silencioso que drena mais energia do que o fracasso: confundir fala com progresso. A mente humana interpreta a explicação como conclusão parcial. Quando você verbaliza demais o que pretende fazer, o cérebro registra uma falsa sensação de avanço. Você sente alívio, mas nada mudou. É por isso que tantas pessoas terminam o dia exaustas, mesmo sem resultados concretos. Elas gastaram energia explicando, planejando, justificando, em vez de executar. Em 2026, faça o movimento oposto. Trabalhe em silêncio, estude em silêncio, evolua em silêncio, construa sem anunciar. Deixe que os resultados façam o barulho necessário. Toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, um registro invisível é criado. O subconsciente anota: inconsistência. Com o tempo, isso enfraquece a confiança interna. Não porque você falhou, mas porque você ensinou à própria mente que suas decisões não são confiáveis. O inverso também é verdadeiro. Toda vez que você decide e cumpre, mesmo em algo pequeno, uma mensagem diferente é enviada: eu sou confiável. E uma mente que confia em si mesma muda de postura diante da vida. Ela hesita menos,
negocia menos, avança mais. Não espere condições ideais, elas quase nunca chegam. Não espere sentir-se preparado. A preparação segue a ação, não precede. A ação gera clareza. A ação constrói confiança. A ação cria impulso, mesmo imperfeita. Quando você age, algo profundo se reorganiza internamente. O subconsciente sai da dúvida para o alinhamento, da hesitação para a autoridade. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se reconhecer como alguém que faz. Essa mudança de identidade não é teórica, ela é irreversível. Em 2026, adote uma regra simples e poderosa, uma decisão clara, uma ação concreta, uma execução real por dia, sem explicações, excessivas, sem anúncios, sem busca por validação. Envie o e-mail, faça a ligação, escreva a página, treine o corpo, estude o tema, ajuste o hábito. Pequenas ações, quando repetidas, constroem mudanças profundas. A ação ancora a psicologia na realidade. Ela impede a autoilusão. Elimina a arrogância espiritual. Porque a realidade sempre responde com honestidade. Quando suas ações começam a refletir suas intenções, algo raro acontece. Sua mente se torna coerente. Sua energia se estabiliza. Sua confiança se aprofunda. Você não espera mais pela mudança, você se torna a mudança. E é aqui que chegamos ao último hábito, aquele que integra todos os outros. Existe um estado interno capaz de harmonizar mente e espírito. Um ponto de equilíbrio que abre espaço tanto para a paz interior quanto para a prosperidade externa. Esse hábito final é a gratidão consciente aliada à presença. Carl Jung compreendeu algo essencial sobre a psique. A mente só cria de forma coerente quando está internamente alinhada. E nada alinha mais profundamente do que a gratidão praticada com presença real. Gratidão não é fraqueza, não é conformismo, não é fingir que está tudo bem. Gratidão é poder silencioso. É uma declaração interna que diz: reconheço o que já existe. E por isso, estou pronto para o próximo nível. Quando você pratica gratidão, sua percepção se expande. Quando você está presente, sua experiência se aprofunda. Mas a maioria das pessoas vive no lugar errado psicologicamente, presas a um passado que não podem alterar, ou ansiosas por um futuro que ainda não chegou. Nesse estado, a vida nunca é suficiente, porque a mente nunca está aqui. A presença devolve você ao agora. A gratidão ancora você no real. Juntas, elas criam alinhamento. E alinhamento é o terreno onde tudo o que foi construído, silêncio, disciplina, solidão produtiva, aprendizado e ação, finalmente se integra. É nesse ponto que a transformação deixa de ser esforço e passa a ser estado. E quando o estado muda, o destino acompanha. Por viverem presas entre lembranças que não podem mudar e futuros que ainda não existem, muitas pessoas acabam perdendo o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. E isso tem um custo psicológico alto. Carl Jung foi direto ao alertar sobre esse estado interno. Uma mente ansiosa não cria. Ela se dispersa, se fragmenta, se esgota. A mente grata, por outro lado, funciona de maneira oposta. Ela se organiza, ela estabiliza, ela clareia. A gratidão não muda instantaneamente as circunstâncias externas. Ela muda algo mais profundo, sua postura interna diante delas. E quando a postura muda, a realidade responde de outra forma. Isso não é filosofia abstrata, é psicologia aplicada. Um sistema nervoso, ancorado na presença, envia um sinal de segurança ao subconsciente. E um subconsciente que se sente seguro deixa de se defender e começa a criar. Ele se torna mais focado, mais estável, mais produtivo. Em 2026, esse hábito será essencial, não como um ritual místico, mas como uma prática concreta de alinhamento interno.
Comece de forma simples. Ao acordar, reconheça 3 coisas reais pelas quais você é grato. Não ideias abstratas, não objetivos distantes, fatos concretos da sua vida. Um corpo que respira, uma habilidade que você possui, uma dificuldade que você atravessou. Ao longo do dia, quando a mente começar a se perder em preocupações, cenários imaginados ou ruído mental, faça uma pausa e pergunte: o que é real agora? Não o que é temido, o que é projetado, o que está realmente presente. A realidade ancora a mente. À noite, antes de dormir, reveja o dia com gratidão, não apenas pelo que foi confortável, mas também pelo que desafiou você. Porque muitas vezes o crescimento se esconde atrás do desconforto. Gratidão não é negar a dor, é reconhecer o significado dela. Presença não é perfeição, é atenção. Juntas, gratidão e presença recalibram seu estado interno. Elas retiram você da escassez, da comparação, do caos mental. Algo essencial. E devolvem força interior estável. Respire fundo agora. Observe tudo o que percorremos juntos nesta jornada. 7 hábitos, 7 mudanças internas, 7 decisões silenciosas. Não para tornar a vida mais fácil, mas para torná-lo mais forte. Você não controla o mundo, mas controla sua atenção, controla suas reações, controla sua disciplina, controla sua consciência. E quem governa a própria mente, governa o rumo da própria vida. Talvez hoje não tenha sido um momento dramático, nem uma virada espetacular, mas pode ter sido algo mais raro, uma decisão tranquila e lúcida, um compromisso consigo mesmo, agir em vez de esperar, observar em vez de reagir, construir em vez de anunciar, crescer em vez de repetir. Se você está pronto para selar esse compromisso, escreva nos comentários: eu escolho a presença, não como promessa ao mundo, mas como identidade assumida, porque quando a identidade muda, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, o destino se reorganiza. Se esta mensagem soou familiar, se colocou em palavras algo que você já sentia, mas ainda não conseguia nomear, inscreva-se no canal, não como um favor, mas como um sinal. E se conhecer alguém que se sente perdido, sobrecarregado ou preso na repetição, compartilhe. Às vezes, uma única ideia no momento certo é suficiente para mudar a direção inteira de uma vida. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa não é de mais esforço, nem de mais pressão, nem de mais explicações. Uma única mensagem é suficiente para lembrar algo essencial. Você não está quebrado, você apenas esteve distraído de si mesmo. Não existe atraso quando o processo é interno. Não existe falha quando o movimento é de consciência. O que parecia estagnação era, na verdade, gestação. Você não está em falta, você está se tornando. Carl Jung compreendia que o verdadeiro amadurecimento não acontece em linha reta. Ele acontece em espirais. Voltamos aos mesmos pontos, mas nunca do mesmo lugar. 2026 não decide quem você será. O tempo não faz essa escolha. Quem decide é a consciência que você sustenta, os hábitos que você repete, a relação que você constrói consigo mesmo no silêncio. Nada do que foi visto aqui exige pressa. Exige presença, não exige espetáculo, exige coerência. E coerência não nasce da comparação, nem da ansiedade, nem da tentativa de provar algo ao mundo. Ela nasce quando você para de fugir de si e começa a habitar quem você é. Se algo dentro de você reconheceu esta jornada, não como novidade, mas como lembrança, então isso já é sinal de integração. Você não precisa correr, não precisa se justificar, não precisa se forçar. Continue silenciosamente, consistentemente, conscientemente. Porque o que está se formando em você não depende do calendário. Depende de quem você escolhe ser presente agora. E isso você já é capaz de sustentar.